Fala galera, tudo bem? Carlinha aqui na área e hoje a gente vai continuar aquela série em que a gente está pegando os exercícios mais difíceis pela TRI de cada habilidade e resolvendo para que a gente consiga, maximizar os nossos acertos e atingir aí uma lógica de 40 mais. Amores, hoje é uma habilidade muito importante também, porque é a habilidade de número 2 e ela traz aí algumas questões que demandam a nossa atenção. Porque o que a habilidade 2 vai falar, Recorrer ao conhecimento sobre as linguagens do sistema de comunicação e informação para resolver problemas sociais. Então a ideia aqui é que eu já tenho um nível um pouquinho maior na taxonomia de Bloom, porque eu não quero só identificar, mas eu quero recorrer, eu quero ir atrás de um recurso que eu sei qual é a utilização, que eu sei como se organiza, para resolver aí problemas distintos. Observa também que ele está pedindo para a gente um grau maior de aplicabilidade, porque eu preciso entender como que essa linguagem vai ser central na resolução de um problema social específico, E aqui, os sistemas de comunicação e informação, isso aqui é basicamente qualquer meio que eu utilize para circular a linguagem, tá? Então pode ser o seu meio social, pode ser o contexto social, mas pode ser também um jornal, pode ser também uma revista, pode ser um podcast, pode ser uma rede social, qualquer meio em que as informações circulem por meio do idioma, se constitui como um meio de comunicação, como um meio de informação. Ou seja, eu preciso entender as linguagens diferentes dentro do sistema de comunicação para resolver um determinado problema. Carlinha, como que isso já caiu? Opa, aqui eu precisei mexer um pouquinho na lógica, A gente vai primeiro, então, para o enunciado, como sempre. Essa notícia, além de cumprir a sua função informativa, assume o papel de. Ou seja, ele está perguntando para a gente o que a notícia faz além de cumprir com a sua função informativa, ou seja, além de relatar. Não, Então eu não posso ir atrás de uma alternativa que fale em relato, porque isso eu já tenho. Nesse tipo de habilidade, os verbos operatórios são muito importantes. Fiscalizar, defender, conscientizar, propor, responsabilizar. Esses verbos operatórios vão evocar graus diferentes de ideias. Então, se eu estou fiscalizando, se eu estou defendendo, e aí para defender eu tenho que ter necessariamente a emissão de um juízo de valor. Se eu estou conscientizando, se eu estou falando, passando uma informação, se eu estou propondo uma coisa nova ou se eu estou apontando culpados. Fiscalizar as ações de saúde e saneamento da cidade. Defender serviços gratuitos de atendimento à população. Conscientizar a população sobre o grave, olha o juízo de valor aqui, problema de saúde público. Propor campanhas para a ampliação de acesso aos serviços públicos e responsabilizar os agentes públicos pela demora na tomada de decisão. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou responsabilizando, eu estou apontando caminhos, eu estou querendo informar a população, eu quero fiscalizar algo. A gente tem algumas restrições, algumas construções que nos evocam o juízo de valor, mas observa que nenhuma alternativa está aí, absolutamente terrível. Vamos voltar para a questão. Aqui a gente tem um texto veiculado em meio jornalístico, revista Encontro. Então, a gente já sabe essa parte, o próprio enunciado nos disse ser uma questão informativa. Ele vai dizer assim, olha o título. Projeto na Câmara de BH quer a vacinação gratuita de cães contra a leishmaniose. A doença é grave e vem causando preocupação na região metropolitana da capital mineira. Ela é uma doença grave, transmitida pela picada do mosquito palha, e afeta tanto os seres humanos quanto os cachorros, a leishmaniose. Por ser um problema de saúde pública, a doença pode ganhar uma ação preventiva importante, caso um projeto de lei seja aprovado na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Diante do alto número de casos da doença na Grande BH, a Comissão de Saúde e Saneamento da CMBH aprovou a proposta de realização de campanhas públicas de vacinação gratuita de cães contra a leishmaniose, tema do PL 404 de 2017, apreciado pelo colegiado em reunião ordinária no dia 6 de dezembro. Claramente aqui a gente tem um texto cujo principal propósito seria a informação. Então ele está falando para a gente o que está acontecendo. Só que existem aqui construções de informações que estão subentendidas. Então, além dessa questão, o que está fazendo a notícia? Ela está fiscalizando? Então, a notícia está indo lá olhar o que está acontecendo, a notícia está indo lá atrás dessas informações? A notícia está defendendo os serviços gratuitos de atendimento à população, está falando, opa, é uma coisa maneira, é uma coisa boa. A
notícia está conscientizando a população sobre um grave problema de saúde pública, então a notícia está passando uma informação de um problema que existe. A notícia está propondo campanhas para ampliação de acesso ao serviço público, então a notícia está falando, precisa dessa campanha, blá blá blá, né? Ou ela está responsabilizando os agentes públicos pela demora na tomada de decisão. Galera, ela está conscientizando a população. Que é o quê? Cara, além da questão, né, da informação, eu divulgo também um conteúdo sobre o assunto. Então, as pessoas, depois de lerem essa notícia, vão ficar mais conscientes sobre aquilo que seria a leishmaniose, como que ela se propaga, e que eu tenho possibilidade de quê? De vacinar meu cachorro gratuitamente. Então, ela traz essa ideia de conscientização também, por meio da propagação de uma informação. Além de propagar informação, eu também trago um conteúdo maior e a população vai se entender melhor a partir disso. Observa que não faria sentido que a gente falasse de uma notícia que fosse capaz, por exemplo, de fiscalizar. Porque ela não vai ter, né, um órgão fiscalizatório, ela não vai ter um corpo que seja capaz de agir. Defender, propor e responsabilizar até pode, mas aí perde um pouco também do tônus da notícia, né? Porque a ideia da notícia é que seja um texto mais objetivo, um texto mais neutro, e não um texto que emita profundamente juízo de valor. Beleza? Vamos ver mais uma? Aqui a gente tem, uma campanha, né? Então a gente tem uma imagem, essas questões são sempre interessantes da gente recorrer, e ele vai dizer assim: essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar a sociedade. Então observa que essa ideia é uma ideia recorrente dessa habilidade, né? Como que esses textos podem trazer uma conscientização social. Conscientizar a necessidade da sociedade, da necessidade de se acabar com o bullying. Tal estratégia está centrada na ONU. Então ele está perguntando para a gente aqui qual o caminho que essa notícia, né, essa campanha, está conseguindo utilizar para chamar a atenção em relação a uma questão que está acontecendo. No chamamento de diferentes atores sociais pelo uso recorrente, então tem que ser um uso constante, de estruturas injuntivas. Essa ideia já apareceu, né, da injunção, já apareceu lá na nossa aula 1. Isso aqui é uma questão conceitual. Injunção são textos que são passados, né, de informação, de algum tipo de instrução, que querem descrever alguma coisa. Então, o manual de instrução, por exemplo, é um texto injuntivo, ele está ensinando para a gente a como montar, por exemplo. Um manual de jogo está ensinando para a gente como jogar, uma receita de bolo, né? Então ela está passando ali um comando, um passo a passo para que você siga, para que você tenha um grau de conscientização. Variedade linguística caracterizadora do português europeu. Então, para a campanha conseguir, né, trazer uma reflexão sobre a necessidade do bullying, ela vai ter utilizado uma variedade linguística do português europeu? Isso tem a ver com uma estratégia? Será? Será que é uma alternativa que faz sentido? Restrição, cuidado, palavra ruim. Restrição ao grupo específico de vítimas ao apresentar marcas gráficas de identificação de gênero. Então, está falando que ter o ou a seria uma coisa que restringe a um grupo somente de vítimas. Mas a ideia do ou a vai ser justamente que eu evoco uma situação que pode acontecer tanto com meninos quanto com meninas. Então, de novo, será que isso é a estrutura que mais faz sentido, né? Combinação, palavra boa, né? Ao contrário do restrição. Do significado de palavras escritas em língua inglesa e língua portuguesa. Então, ele teria ali como traço característico justamente essa conjugação entre o português e o inglês. Pode ser uma estratégia, tá? Dá um grau ali, algum grau de validação. Ou enunciado de cunho esperançoso. Cuidado, hein? Juízo de valor, hein? Passe a história no título do cartaz. Então ele está perguntando pra gente: ei, qual a estratégia argumentativa central na construção dessa campanha? Qual a ideia central que a gente tem aqui e que possibilita que a gente tenha um apelo maior a essa campanha? Observa que nas nossas alternativas tem algumas, como a da variedade linguística, a restrição a um grupo específico, que não faz muito valor em relação à própria campanha, né? É o quê? Pô, eu tenho uma campanha, a ideia é chegar ao máximo de pessoas para provocar uma mudança de comportamento. Eu vou restringir a um grupo? Né? Cuidado. Vamos lá. Faz com que o bullying passe a história. Stop bullying, né? Aqui a gente tem a coisa do inglês, mas é muito pontual também, né? És vítima. Fica calmo. Os bullies adoram reações nervosas. Finge que não é contigo. Não dês o troco. Lembra-te, o agressor é ele, não és tu.
Evita ficar sozinho com o bully. Junta-te com os teus amigos. Mostra-te confiante. Não demonstres medo e acredita em ti. Conta a uma pessoa de confiança o que está a acontecer contigo. Conheces alguma vítima? Nunca deixes o teu amigo sozinho, assim farás com que ele se sinta seguro. Ajuda-o a contar a alguém de confiança o que se passa. Conheces o agressor? Tenta convencê-lo a mudar o seu comportamento. Caso não tenha sucesso, denuncie o caso às autoridades. Galera, então vamos lá. O que a gente consegue perceber aqui? Primeiro, a gente até tem algumas estruturas em inglês, né? Stop bullying, bully, mas não é uma estratégia aqui de mistura para chamar atenção, é só porque eu não tenho uma palavra em português para esse fenômeno do bullying, né? Que é essa violência recorrente, né? Tampouco do agressor, então não é exatamente, né, nada de combinação de significados, isso aí não, é só realmente a utilização de algo pontual ali. O enunciado de cunho esperançoso, tudo bem, né? Isso até existe, mas será que é o que centra a atividade, uma coisa tão pontual? Mas observa como que esse texto está organizado. Eu tenho vários verbos no imperativo. Fica calmo, não des o troco, evita, mostra-te. Então são vários verbos que estão no modo verbal que é associado a quê? A dar uma ordem. Faça isso, compre, use, seja, né? Isso é tudo imperativo. E aí outro traço. Ele está direcionando a quê? A vários grupos sociais. Se você é vítima, se você conhece alguma vítima ou se você conhece o agressor. Então, várias pessoas possíveis na relação. O que está rolando aqui, então? A gente tem um chamamento de diferentes atores, marcados justamente aqui por essas coisas escritas em uma questão maior, pelo uso recorrente. Por que recorrente? Porque realmente, ó, a gente consegue ver em todos os tópicos aqui a presença do quê? Do verbo no modo imperativo. Carlinha, eu não tenho uma variedade linguística caracterizadora do português europeu? A gente até tem a segunda pessoa e, no geral, os portugueses usam mais, né, a segunda pessoa do que nós brasileiros, tirando algumas variações regionais, algumas variações, como, por exemplo, no Pará, né? No Pará a gente tem aí essa coisa mais usual do tu. Mas pensa que, de novo, o enunciado é a nossa âncora. Então ele está perguntando qual é a estratégia central dessa campanha. A estratégia central dessa campanha é o português europeu? Não. Né? Até porque, de novo, eu nem tenho palavras que sejam típicas para a gente bater o martelo, pá, português europeu, o que não existe no Brasil. Não, a gente usa a segunda pessoa também em algumas regiões, só não é tão usual. Então, cuidado, né? Isso aqui acaba sendo uma extrapolação do texto, beleza? O que é bem português europeu, por exemplo, que a gente não faz no Brasil? Chama tela de ecrã, né? Isso aí é inquestionavelmente português europeu. Mas segunda pessoa, não, tá? Não, porque a gente faz isso no Brasil também. Tudo bem? Então, amores, temos uma saideira aqui, hein? Saideira. Essa foi a questão mais difícil aí dessa prova e ele vai dizer assim: um leitor interessado nas decisões governamentais escreve uma carta para o jornal que publicou o edital, concordando com a resolução sintetizada no edital da Secretaria de Cultura. Uma frase adequada para expressar sua concordância é... Então ele está perguntando para a gente aqui, que tipo de frase eu, né, pessoa que estou produzindo um texto, poderia utilizar para expressar que eu concordo com essa iniciativa que foi tomada. Que sabe iniciativa? Pô, realmente, né? Concordância. Os prédios em péssimo estado de conservação devem ser derrubados. Até que, enfim, os edifícios localizados nesses trechos descaracterizam o conjunto arquitetônico da Rua Augusta. E aqui observe, então, pelo 1 e pelo 2 a gente vai derrubar. É uma coisa ruim, tá feio. Parabéns. O poder público precisa mostrar sua força como guardião das tradições dos moradores locais. Então aqui eu estaria mantendo alguma questão, mas uma questão abstrata, né? Uma questão imaterial, que são as tradições dos moradores locais. Justa decisão. O governo dá mais um passo rumo à eliminação do problema da falta de moradias populares. Então eu estou concordando e eu estou mantendo uma coisa, na verdade eu estaria construindo algo. Congratulações! O patrimônio histórico da cidade merece todo o empenho para ser preservado. Então aqui a gente também vai ter uma coisa que é boa. Secretaria de Cultura, edital notificação, síntese na resolução publicada no Diário Oficial da Cidade, 29 de 7 de 2011. Resolução número 8 de 2021, tombamento. Opa!
Aí aqui essa é a gracinha da questão, né? O que é tombamento? O que é um patrimônio tombado? O patrimônio tombado é um patrimônio caracterizado como um patrimônio material e que, portanto, não pode ser demolido. Quando eu tombo um patrimônio, isso quer dizer que eu não posso demoli-lo. Então a gente já tira o quê? Essa ideia de que o prédio deve ser derrubado, essa ideia, né, que vai descaracterizar, porque eu não vou tirar nada de lá, eu vou manter. Eu vou manter o quê? Esse prédio. O guardião das tradições dos moradores locais, a gente não sabe se esses prédios costumavam ser frequentados pelos moradores. Não tem nada necessariamente de tradição aí. Problema da falta de moradias populares, não, né? O tombamento não vai construir novos locais. O tombamento vai ser o quê? Vai preservar um patrimônio histórico. Então, para além da questão da construção da linguagem, essa alternativa, né, essa questão pedia para a gente também que soubesse aquilo que é o conceito de patrimônio. Então tinha que ficar de olho nisso. Tudo bem? Galera, essa foi a competência de número 2, tudo bem? É uma competência importante, temos questões difíceis dessa competência, mas eu acredito em você, tá bom? Beijo, beijo e até a próxima.